Nesse vídeo nós vamos falar sobre a avaliação das aulas. Para sabermos se as nossas aulas estão boas ou ruins, vamos determinar 3 critérios. O primeiro é o tempo em movimento, o segundo é a variabilidade e o terceiro é a progressão. O tempo em movimento nada mais é do que a quantidade de tempo em percentual que as crianças estão se mexendo durante a aula. Por exemplo, imagina que você tem 10 minutos da aula e 20 crianças e você quer fazer uma roda de capoeira. Cada dupla vai jogar durante 1 minuto. Para que todas as crianças joguem durante 1 minuto, a gente vai gastar 10 minutos da aula fazendo uma roda de capoeira. Só que durante esses 10 minutos, cada criança jogou somente 1 minuto e ficou o resto do tempo sentada. Ou seja, ela se movimentou durante 10% do tempo e ficou sentada 90% do tempo. Isso sinaliza que essa aula está ruim, essa aula está com uma falha, porque a proporção, para ser muito boa, ela tem que ser exatamente oposta. A criança tem que se mexer 80%, 90% do tempo e descansar em repousos ativos 20%, 10% do tempo. Então, o que eu sugiro é que você sempre olhe para suas aulas como um lugar onde as crianças têm que se movimentar. Um lugar no qual as crianças têm que estar o tempo todo correndo de um lado para o outro, fazendo movimentos, se desenvolvendo corporalmente. Isso também ajuda a prevenir um monte de problema em relação à disciplina, um monte de problema em relação a brigas entre as crianças e ajuda com que a aula fique mais divertida. Uma aula movimentada costuma ser uma aula mais divertida. O segundo critério é a variabilidade desses movimentos. Imagina que você vai fazer um pique-cocorinha. Esse pique-cocorinha consiste da criança correr e quando você pegá-la, para ela não ser pega, ela tem que fazer uma cocorinha, tá? Agora, se a gente ficar 20 minutos fazendo isso, as crianças vão adorar. Corre de um lado, corre para o outro, ela faz cocorinha, aí depois você bota um outro pegador e faz a cocorinha de novo. A criança se mexeu o tempo todo durante a aula, maravilhoso. Não tão maravilhoso assim. Porque essa criança fez somente um movimento, só treinou um movimento de capoeira durante a aula toda, fora a corrida. Ela só treinou cocorinha. E a gente poderia aumentar a variabilidade desses movimentos simplesmente fazendo outros rounds. Por exemplo, no primeiro você vai pegar as crianças para elas não serem pegas, elas têm que fazer cocorinha. No segundo round, elas fazem um caranguejo. No terceiro, elas fazem um rabo de arraia. No quarto, uma bananeira. E por aí vai. A cada round você vai modificando o movimento, isso vai aumentar a variabilidade, a quantidade de estímulos diferentes ao que essas crianças estão fazendo durante a sua aula. O terceiro critério é a progressão, que o movimento seja mais fácil no início da aula e vá ficando mais difícil quando você for chegando ao final da aula. E, naturalmente, você vai ter que adaptar isso com cada faixa etária. Cada faixa etária vai ter um nível de dificuldade diferente. Então, para usar o mesmo exemplo de um pique, eu posso fazer o pique caranguejo para começar. Para as crianças não serem pegas, elas têm que fazer um caranguejo. Numa segunda etapa, no segundo round, elas vão ter que fazer o caranguejo somente levantando o pé. Só pode fazer o caranguejo levantando o pé, um dos pés. No terceiro round, elas vão ter que levantar uma das mãos para não serem pegas. E no quarto e último round, elas vão ter que levantar um pé e uma mão, que é o movimento mais difícil. A gente poderia ampliar essa dificuldade. A partir de um pé e uma mão, elas têm que dar um salto, elas têm que voltar para ficar em pé, enfim. Você tem como aumentar essa dificuldade de acordo com a idade da sua turma. Mas o importante é que haja progressão, que os movimentos na sua aula vão ficando mais difíceis e vão se complexificando para que a criança seja obrigada a fazer coisas que ela não está acostumada, saindo da zona de conforto. Então, resumindo, os 3 critérios para você saber se a sua aula está boa são o tempo em movimento, para você botar as crianças para se mexerem o máximo possível,
A variabilidade desses movimentos é você fazer cocorinha, caranguejo, rabo de arraia, pulo de zebra, salto em distância, salto em altura e por aí vai, todos os movimentos invertidos que você possa fazer e a progressão, que eles fiquem cada vez mais difíceis. Você pode olhar, por exemplo, simplesmente num momento de botar as crianças para jogar livremente, tocando, vou tocar um Paranauê e vou contar até 10. Quero ver quantos movimentos vocês conseguem fazer em 10 segundos. E aí você começa a tocar, tom, tiquitim, dom, 1, tiquitim, dom, 2, tiquitim, dom, 3. Elas vão fazer um monte de movimento, elas vão se mexer, vão fazer vários movimentos diferentes. E aí depois desse primeiro round, você pode colocar alguma coisa mais difícil. Agora eu quero ver fazer esses movimentos com uma mão só no chão, só com o pé. Você vai complexificar, você vai fazer ficar cada vez mais difícil. E desse jeito você vai atingir os 3 objetivos ao mesmo tempo. A mesma coisa pode ser feita durante uma brincadeira, qualquer tipo de brincadeira que você for fazer, você pode botar vários tipos de movimentos e você pode ir complexificando. E é claro que no circuito, também no circuito de obstáculos, você pode atingir esse mesmo objetivo todos os dias. Então, pense sempre em fazer a sua aula bem movimentada, com muitos tipos diferentes de estímulos, e botar o movimento mais difícil indo para o final da aula, progredindo do mais fácil para o mais difícil todas as aulas.